A gente está de volta com mais Agrofrutas BR e agora a gente vai acompanhar uma reportagem especial sobre a safra de maçã lá no Rio Grande do Sul, um dos principais produtores. E olha, essa safra foi animadora para quem produz a fruta, viu? Foi uma safra de recuperação. Vamos ver. Com o inverno praticamente dentro das condições ideais para o desenvolvimento das maçãs, a safra é de recuperação. O ciclo anterior não passou de 228 mil toneladas. Em 2017, a expectativa é de atingir 250 mil toneladas e com fruta de alto padrão de qualidade. Existem algumas particularidades nessa cultura que falar de números apenas não traduzem todo o cuidado e manejo necessários para se chegar a esse resultado. E já que falamos de inverno, uma variável crucial para as maçãs são as horas de frio, uma medida que pode ser contabilizada por horas abaixo de 7,5 graus ou por outra técnica americana que leva em conta as horas com temperaturas um pouco mais elevadas. O cálculo é feito para buscar a melhor maneira de despertar a planta do período de dormência. A soma das unidades das horas são computadas de um inverno até o outro inverno. As horas de frio são consideradas horas abaixo de 7,2 graus. A maçã, como é uma fruta de clima temperado, uma planta de clima temperado, necessita de horas de frio para que se tenha a quebra de dormência. Com esses dados na mão, nós vamos decidir qual é a melhor opção de quebra de dormência, com os produtos que nós temos no mercado hoje para fazer a planta voltar ativa, digamos assim. Os especialistas apontam que sem a quebra de dormência com a aplicação de agroquímicos, a maçã até entraria em produção, porém sem uniformidade nos pomares, o que tornaria impraticável a colheita, por exemplo, é o que avalia este outro agrônomo e consultor técnico. A maçã ela é uma cultura que ela precisa formar reservas durante o inverno, né? E essas reservas que vão estimular ela, esses hormônios, vão estimular ela para a brotação. Então, nesses invernos que são mais amenos, invernos não tão rigorosos, a gente precisa aumentar muitas vezes a dose de produto. Em invernos mais frios a gente diminui a dose de produto, mas a gente sempre precisa dar um estímulo para ela brotar. Ou melhor, a maçã ela brotaria normalmente, não precisaria de produtos para ela brotar. Porém, a brotação dela em anos quentes é uma brotação muito desuniforme. Então, ela demoraria muito tempo para abrir todas as gemas dela. E, consequentemente, as flores também seriam mais escalonadas. E aí nós teríamos um problema de colheita, teríamos um problema de raleio, teríamos todos outros problemas decorrentes disso. Então, por isso que a gente faz algumas aplicações, normalmente são todos os anos, né, com algumas exceções de alguns climas aqui no Brasil, como São Joaquim, que é locais ali dentro de São Joaquim que tem um clima mais favorável, mais frio, um inverno mais frio, que não precisariam aplicar esses produtos, que a maçã brotaria bem sem aplicação de produtos. Mas nas demais regiões do Brasil a gente precisa aplicar esses produtos sim, quase todos os anos. Já na florada, além do clima, um fator importante é a polinização. E para esse processo, o produtor investe em parcerias com essas polinizadoras que são trazidas em caixas para os pomares. Na propriedade de seu Eliseu, nesta safra, o aluguel das colmeias teve custo médio de R$ 100. Em cada hectare de maçãs, há pelo menos 2 caixas de abelhas. E olha que só na cidade de Vacaria são mais de 7 mil hectares com pés de maçãs. Um exemplo de sustentabilidade e de integração entre as duas culturas. Essa parceria conosco, né, nos ofertando as colmeias ali na primavera, quando nós temos a florada da maçã, para que nós possamos fazer a polinização. E quase todos os produtores alugam as colmeias, né, e nós precisamos que as colmeias estejam vigorosas para que neste período que nós trazemos ela para cá, elas façam um bom trabalho e possam nos ajudar a fazer uma boa safra também. Nesse último ano aí o aluguel gerou em torno de R$ 100, isso também movimenta a economia, né? Vacaria, enfim, vive a sua maior renda é da maçã, e só de colmeia aí já é um grande incremento
de renda, né? Mas vacaria movimenta a sua economia em torno da maçã. O produtor ainda nos mostra outra técnica simples que contribui para a boa safra de maçãs. É o arqueamento dos galhos produtivos. Aqui todos os galhos são arqueados, né? Amarrado com uma fita para que ele não suba e não fique sem produção. No momento que você baixa o galho, faz o arqueamento devido, ele passa a ser produtivo. Nós falamos que ele endarda aqui, cria a gema, matura a gema e gera frutos. E quando que se ele sobe, ele só vai produzir lenha. Porque ele já cresceu demais, engrossou. Você pode bem ver, ele está 1/3 da grossura do tronco. Se nós formos arquear ele vai descer lá com a fruta. E a fruta vai encostar no chão. Então, esse galho já é um galho que nós vamos ter que vir aqui na poda e sacar fora, tirar ele, né? A polinização é tão importante que parte dos pomares são de plantas polinizadoras. No Brasil, 2 espécies são as mais cultivadas e elas nunca são colhidas ao mesmo tempo. Nessa época do ano, fica bem fácil de fazer a distinção. A polinizadora é de ciclo mais longo e os frutos dela ajudam a melhorar o desempenho da safra. A colheita da maçã é realizada em 2 etapas. Entre a segunda quinzena de janeiro e o mês de fevereiro, é feita a colheita da variedade Gala. Já no final do mês de março, inicia a colheita da variedade Fuji. Normalmente a gente trabalha com uma variedade que é a polinizadora e uma variedade principal dentro da quadra ou do setor, né, dentro do pomar. Então a variedade principal, no caso a gente procura ter ali em torno de 60% a 70% dela e 30%, 40% da variedade polinizante. Isso a gente tem variações, dependendo da variedade ou dependendo do local onde está inserido ou conforme a disponibilidade de venda do produtor, enfim, isso pode variar até 15%, que seria um mínimo que a gente necessitaria aí de polinizadora dentro da quadra, dentro do setor. Necessariamente não é obrigado a ter uma coluna de Gala e outra coluna de Fuji. Não é essa a lógica? Não necessariamente. Claro que sempre quanto maior a quantidade de polinizadora dentro do setor, quanto mais próximas estão as variedades, melhora a polinização efetiva e isso vai melhorar a quantidade de fruta e a qualidade de fruta polinizada. Então a gente procura plantar 4 variedades da variedade principal, no caso, e 4 filas da variedade principal e 2 filas da variedade polinizadora, ou 3 e 1, mas sempre procurando ter aí essas proporções. Uma das características mais marcantes da qualidade desta safra tem a ver com o chamado calibre da fruta. Essa medida relaciona o número de frutas necessárias para que o peso da caixa atinja o padrão de venda estabelecido no mercado, que é de 18 quilos. Já a doçura e a coloração intensa da fruta tem a ver com a pesquisa e o melhoramento genético das plantas nas últimas décadas, conforme nos explica o consultor. A caixa padrão é 18 quilos, tá? Então o calibre varia conforme o número de frutas que vai numa caixa de 18 quilos. Então, por exemplo, calibre 100 são 100 frutas para dar 18 quilos. Tá? Calibre 110 são 110 frutas, 135 frutas e assim por diante, né? Então esse ano o calibre, apesar da quantidade de fruta que teve nas plantas, que não foi uma quantidade muito grande, a gente com isso ajudou que o calibre fosse um pouquinho maior. Então normalmente a gente tem uma média de um calibre 150, 165. Esse ano a gente baixou ele para 135, 150. Muita fruta 120, bastante coisa 110. Então isso aí também te compensa na quantidade de frutas que tu tem, ou melhor, compensa os quilos que tu produz por hectare. Nós tínhamos variedades com baixa coloração, plantas grandes, densidades de plantio baixas, e com o passar desses 20 anos, digamos assim, nós diminuímos a altura das plantas, nós aumentamos a densidade, a quantidade de plantas por hectare e melhoramos as variedades também, né? Essas variedades se tornaram mais coloridas, nós tivemos seleções de variedades de Gala e de Fuji
que tornaram elas mais coloridas.